Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe a que horas vai ser assistido, e assistidas, não é? Hoje nós temos a Matilde Ribeiro, que, uau, vai ser homenageada no dia 25 em Santo André. Você está fazendo poesia, Matilde? Olha só, Raquel, a vida traz coisas, né? Tô Aham. poeta. Agora já eu recebi homenagem. Tem uma crônica minha que acabou de ser selecionada, a primeira crônica. Sim, eu E li, essa, eu não, recebi. a crônica ainda não. Não, tá, ok. A crônica, mulher, na hora exata que você me perguntar, eu posso contar. Interessante. Oba, então me conte já. Tá. A crônica chama-se Cartão de Visita. Hum, É um fato que aconteceu comigo lá nos idos 78, hum, e eu vou pegar do fim para o começo. Você hum. assistiu A Hora da Estrela? Assistir. Então, na Hora da Estrela, a Macabea, Hum. com todo o histórico que ela tem de mulher nordestina, vinda para o grande centro, as expectativas de vida, as dificuldades e tal. Tem, Hum. pelo que eu me lembro, era bem no fim do filme, que Hum. era uma cena assim de príncipe encantado, um cara no carrão e ela é atropelada, né? Ai, Bom, comigo não foi atropelada, não, mas essa situação me fez me sentir macabeia, que foi o seguinte: era 77, 76, algo assim. Eu tinha tipo 16, 17 anos. Andava no Bom Retiro, onde eu trabalhava. Eu trabalhava lá numa fabriqueta de espuma para colchão. Fazia parte administrativa, limpava a fábrica, enfim, fazia tudo. Mas aquele dia eu saí para ir no banco fazer os trabalhos da fábrica e parou um carrão do meu lado. Parou um carrão, desceu um senhor branco, bem vestido, e eu fiquei assustada, ele me acalmou, etc., e entrou numa conversa comigo, que a conversa era assim: onde você mora, qual o seu nome, sabe que você é muito bonita, e assim vai, você pode ganhar a vida dançando. Era o Sargentelli. E aí, o que ele me ofertava era tudo muito grande, muito bonito. Eu ia ficar rica, ganhar a vida dançando, viajar o mundo todo, etc. Mas eu era menor de idade, ele precisava que eu fosse no escritório na semana seguinte com os meus pais para fazer contrato. E eu é, fiquei desconfiada daquela situação e levei a conversa à frente, perguntei quem ele disse que era o Sargentelli. Aí eu não sabia quem era o Sargentelli, aham, né? tá. E levei o cartão de visita. Aí fui perguntando na escola, tal, eu fazia o colegial, quem era o Sargentelli? Me, Uhum. me contaram. Aí, na hora que contaram, eu tomei a decisão que eu não ia contar em casa o que tinha acontecido, porque senão meu pai já era viúvo à época, minha mãe tinha morrido fazia muito tempo, ele morria de medo de ter um monte de filha mulher. Aí eu falei, não, ele vai pensar que eu estou dando mole por aí, não. Rasguei o cartão e a vida continuou, né? Então a crônica conta essa história, né? O que é ser mulata, né? O que é ganhar vida dançando, que vida fácil é essa? Que vida Eu sei fácil que é essa? eu tomei lá aos 16, 17 anos, eu tomei a decisão que não era essa a vida. E aí essa crônica foi selecionada, o edital para a crônica era sobre histórias de racismo. Uhum.
E é esse o prêmio que você vai receber no Neto André? Não, não tem a ver, porque essa história da crônica eu soube a semana passada, que foi aprovada. O Tá. prêmio que eu vou receber é uma feira literária, feita pelo Sindicato dos Bancários do ABC, e eles descobriram, me conheciam quando falei lá, mas descobriram meu viés poético e de escritora e resolveram me homenagear. Maravilha. Super merecido, né? Eu tenho lido umas poesias, uma outra poesia que você coloca no ar, e tenho ficado encantada com elas, né? Super legal. É, então, a postagem é semanal, né? Cada mês tem um tema. No mês de outubro não tinha como ter outro tema senão falar do Brasil, né? E tem 4 poesias que eu falo do Brasil por vertentes diferenciadas. Uhum. A última estava na véspera da eleição, e aí a última chama-se Brilha uma Estrela, uma coisa assim. Enquanto eu falo contigo, eu vou procurá-la aqui. Tá. Eu não sei declamar meus poemas, mulher. Eu sei só escrever e contar. Eu sei contar sobre eles. Tá certo, tá certo. Bom, mas me conte uma outra coisa. Você escreveu também um texto chamado Muita Teimosia para a Reestruturação do Brasil, né? E esse Sim, você me mandou. O Lula foi eleito o 39º presidente do Brasil, é o único eleito por 3 vezes. Ele acabou fazendo uma aliança posterior, inclusive, à sua eleição, com 16 partidos, né? E, na sim. verdade, a vitória deu-se em 13 estados, particularmente no Nordeste, né? E viva o Nordeste, não? Viva! É vermelho total. O anterior é Nordeste Vermelho. O artigo Perfeito, anterior. perfeito. E o Lula destacou que ele sabe da magnitude da missão que a história me delegou e não vou conseguir cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os que sonham com um país mais justo e melhor. Nós estamos nessa leva, né? Estamos junto, claro. Estamos junto, claro. Ele vai construir o país. Opa, Matilde? Estou aqui. Só fechei para Tá, uma pessoa passar aqui. ok. Ah, ele vai buscar restabelecer o diálogo com o legislativo e judiciário sem controle e cooptação, e buscando reconstruir a convivência harmoniosa entre os 3 poderes, né? E o combate às desigualdades sociais, ao racismo, ao machismo e à fome, né? Essas 3 questões são fundamentais, não é, Com certeza. Matilde? Sim, com Com certeza. certeza. Com É, certeza. a expectativa nossa é grande, né, Uhum. Raquel? Porque o tal anterior, o Coiso, Coisa. ele conseguiu nos deixar com uma mão na frente e outra atrás, né? Uhum. Perfeito. Não vai ser mole, mas é extremamente necessário e assim, não dá para conviver com a fome, com a pobreza, do jeito que as coisas têm se Uhum. apresentado, né? Aliás, o filósofo Emicida diz você, quem nasceu para lagartixa nunca vai ser crocodilo, não é? E é, essa imagem é maravilhosa, né? Nossa, linda, linda, linda. Super legal. E ele se fechou, né? Ele desapareceu simplesmente. Pois é, então, no momento em que eu escrevi essa poesia, no dia em que eu escrevi, ou um dia antes, não sei, acho que foi no dia, ele não tinha ainda assumido que perdeu, né?
Aham, porque depois ele demorou mais de 40 horas para assumir que perdeu, e depois o noticiário disse que ele estava arrumando sua vida, né? Combinando com o partido, com o partido dele, com os dele, o que, que seria dele pós ter perdido a eleição, né? aham, Então, enquanto ele não teve a sua vida garantida, ele não reconheceu que tinha perdido. certo, certo. E ele disse que também ia fazer oposição ao governo Lula, não é? Ia encabeçar a oposição ao governo Lula. Aliás, está aí, né? Estradas paradas. Tem estradas paradas até hoje. Aham. Gente acampando em frente de quartel, e isso é um prenúncio de coisas muito difíceis que nós vamos ter que enfrentar, né? Porque não é Aqui, por causa dele em si, porque, bom, bobo ele não é, mas ele não é benquisto, né? Mas é por causa dele ser a ponta da, da cara da extrema-direita, né? Do aham, fascismo, e tudo que não presta, né? perfeito. Aqui, em Itapetininga, o pessoal está acampado em frente ao tiro de guerra. É, você Continua pensa, até hoje. é, pensa, né, o que é isso? Pode até serem poucas pessoas, tal, mas isso é um anúncio do que vem depois, né? Aham, Eu acho que a segurança do Lula tem que ser redobrada, sim. inclusive de pessoas não tão ilustres como o Lula, né? Porque muitas vezes, para atingir o Lula, eles podem e fazem, né? Atingem a população, inclusive pessoas anônimas, né? Uhum. E me conte uma coisa, essa história de que a gente vai ter que construir ah, esses 16 partidos, né, que de certa forma definem um leque amplo, né? Como é que a gente vai fazer para levar as nossas demandas e as nossas reivindicações do movimento social? A gente tem que se reinventar, né, Raquel? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que a gente aprendeu forçadamente com a Sim. pandemia foi nos comunicarmos à distância, né? Sim. E assim, eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula remota para os alunos lá da Unilab, para informação geral, eu moro em Fortaleza e dou aula na Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que Ah, recebe alunos do interior do Brasil e dos países africanos de língua portuguesa, que são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. aham, Então, no início, foi muito difícil para todos nós, né? Primeiro, porque os alunos, por um péssimo hábito, eles não abrem a tela. Eu não sei com quem eu estou falando, em geral. certo. Né? Aí um dia eu perguntei para o aluno, Diego, abre a tela para eu te ver, eu já conhecia ele. Ele falou assim, abriu e falou assim: olha, professora, eu estou consertando telhado Ai, 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 durante o horário da aula. certo. Ele falava comigo e consertava o telhado. Aham, Então, é isso, né? Não há concentração dos alunos. Eles uhum, fazem de tudo ao mesmo tempo e por isso não abrem a tela. E a outra coisa, o ruim que é você não conhecer com quem você está falando, né? No caso dos alunos. Hoje, que eu estou dando aula presencial de volta, eu ando no corredor na universidade e os alunos me falam: oh, professora, você foi minha professora o ano passado, semestre passado. Eu nunca vi mais gordo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente se acostumou. uhum. Agora, outras coisas nós vamos ter que aprender para tocar esse barco, né? É,
uma das coisas que eu entendo que é reaprender é lidar com a direita explícita, né? Porque as pessoas. Eu tenho 62 anos hoje. As pessoas que têm 5, 10 anos mais que eu viveram a ditadura jovens, né? E sabem muito bem nos contar, né, dos ataques, das ameaças, e não apenas ameaças, né, da morte, do sumiço, da tortura, né, feita pela direita, que hoje se apresenta de maneira também renovada, né? Por exemplo, o Bolsonaro, nas duas vezes, a campanha dele, a primeira ele ganhou, a segunda ele perdeu, que nós comemoramos muito, e temos mesmo que comemorar, mas ele fez a campanha extremamente midiática, né? Extremamente colada na estrutura das redes, né? E foi muito. Em 2018 foi muito mais competente que a gente. Né? Então é isso, nós vamos ter que aprender a agir mais coletivamente. Assim, é um perigo hoje sair na rua com camisa alusiva, com roupa alusiva ao PT ou a partido de esquerda, alusiva ao Lula. É um perigo nós nos declararmos favorável ao Lula e à mudança do Brasil em qualquer lugar, né? Tudo isso tem que ser aprendizado e sabemos que a força dos movimentos sociais para ser percebida pela sociedade é uma ação de rua, né? Perfeito. Com a ação corpo a corpo. Uhum. Então, nós temos que aprender a lidar com os perigos, né? Uhum. E numa nova onda de pandemia, né, que está Sim, chegando da sim. Europa. Eu fiquei sabendo agora há pouco que na China já foi instalado o lockdown, Tá. né? Então, daqui a pouco, quem sabe, e infelizmente a gente vai ter que tomar um chá de casa de novo, né? Mas quem vai importar vacina nova? O Lula, Bolsonaro ou Lula? o Lula. O Bolsonaro não fez até hoje e não vai fazer, né? Aliás, Exatamente. dizem que ele está um tanto sumido, a mídia diz que ele está doente, não sei se é isso mesmo, mas de qualquer maneira ele não está em cena, né? Uhum. Não está em cena. Exatamente. Agora nós vamos ter que ir para a rua, né? Nós vamos ter que ir para a rua. O Tem que movimento ir para a rua. tem que Não tem saída. ela, E tem que ir para a rua com uma opção que nós brasileiros temos, né? Porque nós não somos bélicos, né? Nós não, a nossa defesa não está na arma, uhum, né? Está na alma. está na alma. Perfeito, perfeito. E me conta, a última novidade é que você foi convidada para o governo provisório? Tem duas coisas novas aí que aconteceram essa semana. Eu fui convidada para engrossar a transição, Uhum. não na mesma condição que eu estive em 2002, né? Em 2002 foi muito diferente a transição, né? Ela durou mais, ela durou 3 meses, era bem menor. Então, um exemplo para lidar com a questão racial por dentro da transição, eu era a única. E a Vera Soares era a única para lidar com as questões do feminismo, mulheres e gênero, né? Sim. Então, nós ficávamos as duas numa salinha, cada uma na frente de um computador, Uhum. e não tinha o esquema de reuniões virtuais, como tem hoje. No caso da questão racial, somando a minha ação por dentro da transição com a ação do Mártios, como secretário nacional de combate ao racismo, que é até hoje, o Flavinho, como na direção do partido, do PT, nós fizemos, naquela época, 5 seminários, um em cada região do Brasil, e um nacional, por dentro da transição, que foi o que gerou o programa de governo
para o antirracismo, o Brasil Sem Racismo, né? Uhum. Mas foi um trabalho muito solitário. De noite, quando acabava o expediente, eu em Brasília, chegando num lugar que eu não conhecia nada, nem ninguém. Quer dizer, conhecia algumas pessoas, mas um lugar que por onde eu andava era tudo igual, né? Uma solidão muito grande. Hoje não, hoje está bem diferente. Tem 8 pessoas para a questão racial. Tem 8 pessoas fixas, contratadas para este fim, e esse grupo de 8 lidera o trabalho com mais 15. Então, eu estou entrando nesse grupo de 15. Tá. E a tarefa vai ser dar foco para relação com o movimento social, a minha tarefa e de outras pessoas. Ontem nós tivemos uma reunião em que estávamos eu, a Preta Ferreira, o Douglas Belchior, a Ieda, que é presidenta do MNU, e o Paulo Borges, que está entrando na mesma condição que eu, que é professor no Rio de Janeiro. Então, nós vamos fazer uma plenária com o movimento negro mais amplo que conseguirmos, no domingo de manhã, e a partir daí vamos lidar com as propostas e reflexões que vierem desta plenária. Uhum. E, bom, eu sei que você milita faz muito tempo no movimento social, e quais são as questões que você acha que deveriam, eventualmente, ser privilegiadas com relação à questão da luta contra o racismo? Raquel, o inegável é começar tudo de novo, porque a estrutura que nós construímos em 2002, 2003, que já não era tudo, foi desmontada, né? Teve um desmonte geral, não só para a questão racial, né? O desmonte foi para a política pública como um todo, prejudicando muito o atendimento obrigatório que o Estado tem que fazer para as populações que precisam de políticas públicas, né? Então, nós vamos ter que retomar de novo, pelo menos, a estrutura que já existiu. E sabemos que tem que ter muito mais do que já existiu. E, além disso, também urgente fazer cruzamentos com esse desmonte geral, considerando que a prioridade zero do presidente Lula é o combate à fome, né? E quem passa fome é pobre, é preto, é indígena, é mulher pobre e assim por diante, né? Então, a conexão com as outras áreas da política pública, as urgentes e as necessárias, tem que ser feita. E, além de tudo, as novidades, né? Como o exemplo, as cotas nas universidades. Sabendo que falar de cotas não é falar de tudo, né? A educação, no geral, tem que ser pública, gratuita, de qualidade para todo mundo, de uma maneira universal, mas diante do racismo que expulsou os negros e negras e os indígenas e os pobres das universidades públicas, nós temos aí que fortalecer a política de cotas, que é uma política recente, né? Tem 10 anos, não é para a vida toda, né? Para a vida toda tem que ser, como eu falei, um ensino de qualidade, gratuito para todos, mas enquanto não temos, façamos atalhos, né? Para garantir inclusão. Então, as cotas são extremamente necessárias de serem defendidas e mantidas. E neste ano de 2022, 2021, muitos debates ocorreram em relação a isso, porque quando a Lei 12.711, que é a Lei de Cotas, completa 10 anos, tem um quesito lá na lei que fala que tem que haver uma revisão. E a revisão é importante que haja, inclusive, para aprimorar, mas a leitura de quem não tem vontade nenhuma que cotas sejam desenvolvidas é de que devia se fechar, devia parar de ter
o desenvolvimento dessa política. Então, desde há 2 anos, nós já estamos na lida dizendo que revisão não significa findar a política, né? É ver o estado da arte e jogar para melhora, né? Uhum. Então, é isso que tem que acontecer. Por falar em estado da arte, tem uma indígena que fez parte de um coletivo plural, da coletiva plural, que está estudando em Sorocaba e que diz que falta, na verdade, uma receptividade para com a população indígena que está na faculdade. Você acha que falta alguma coisa a mais com relação à questão de raça, cor? Eu vou falar de duas vertentes. A Sim. universidade onde eu dou aula, a Unilab, ela é atípica, né? 80% dos estudantes e das estudantes da Unilab são negras e negros, e Uhum. também tem uma porção de indígenas que não chega a este número, o percentual é bem menor, mas nós estamos exercitando esse trabalho, né, com pobre, negro e indígena na universidade. Lá que é atípica, que a missão leva a, a trabalhar o acesso de maneira cultural, vivencial e política. Mesmo lá, existem dificuldades, muitas. Eu Uhum. imagino onde não tem a missão de, né? Então, a indígena que estuda isso está coberta de razão, né? Não tem só uma não receptividade em geral, tem uma certa intolerância e até não consideração, não visibilidade para essas questões, né? Indígenas, negros, LGBTs, e tudo que significa, na visão conservadora, que significa chamada de minoria, que não é minoria, né? Mulher e negro nesse país não é minoria, indígena é minoria porque quase foi motivo de genocídio, né? Então, nós temos que nos manter vivos, falantes e defensores, não só da política de cotas, porque não basta acessar a universidade, né? Tem que se garantir a permanência, garantir a qualidade no ensino e o preparo dos e das estudantes e também da sociedade para a saída, né? Porque na saída esses jovens precisam trabalhar, precisam fazer jus ao que estudaram. E tudo isso ainda é muito difícil de acontecer, né? Então, nós estamos só começando, né? Uhum. Hoje em dia, em relação às cotas, é possível afirmar, através das pesquisas que já circulam, de que todas as universidades públicas federais desenvolvem a política de cotas. O que não temos ainda uma leitura consolidada é de como fazem, né? Porque em cada lugar segue a lei por um caminho diferenciado. E a outra coisa é que a luta pelas cotas e mesmo o desenvolvimento delas não significa parar, né? Significa ter esse aprendizado para ampliar, né? Até chegar, até chegar à conquista geral da medida, né? Perfeito. E você falou também de educação de qualidade, né? Então, hoje, dando aula numa universidade pública, antes eu já tinha dado aula em universidades privadas, não como um exercício pleno, mas como bico, mais como aprendizado, mas hoje, dando aula na universidade pública, é muito visível a diferença
Não estou falando da ação dos professores, porque professor é professor em qualquer lugar, né? Eu estou falando da qualidade institucional, né? E do desenho institucional para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. É perceptível que a pública ela é mais seguidora da lei, né? E da resposta que o Estado tem que dar, né? Como o ensino de qualidade. Por exemplo, o Ceará, o estado onde estou, não é nenhuma oitava maravilha em termos de política, considerando que lá está Ciro Gomes e tantos outros, mas é considerado um estado em que os níveis de ensino respondem às avaliações do INEP, dos órgãos de pesquisa e avaliação de políticas de maneira bastante qualificada, o que não acontece em todo o país. Perfeito. E, Mauro, você pode entrar, poder se posicionar também em questão da privatização, ou você vai ter que limitar a sua participação à questão racial? Sim? Na transição, por hora, bom, a compreensão nossa, quando eu falo nossa, é porque as pessoas diretamente envolvidas com a transição, a partir da questão racial, são pessoas lapidadas pelo aprendizado do movimento negro, do movimento social, né? Então, nós pensamos a mesma coisa, nesse sentido, de que as políticas voltadas à questão racial, elas não devem ser uma ilha na estrutura de governo. Nós temos que fazer valer a chamada transversalidade e também intersecção das políticas públicas, logo, cabe e deve ser tratada a questão racial em todas as áreas da política pública. Isso nós não temos nenhuma dúvida, e eu aprendi muito quando fui ministra em relação a isso. Agora, a transição em si ela vai ter uma vida muito limitada, né? De tempo, porque até o dia 10 de dezembro os relatórios têm que ser entregues, e além de ter essa vida curta enquanto transição, a transitação de um lado para o outro também está limitada, né? Eu e outras pessoas vamos trabalhar online, né? Não vamos nos ver nesse período. Eu tenho tido diálogo com o grupo de transição da área do trabalho, porque na minha atuação anterior aí à transição, que é contínua, com a Fundação Perseu Abramo, eu faço parte de 2 núcleos, o de igualdade racial e do trabalho. Então, eu vou fazer link entre os dois, mas não vejo tempo e nem condição de fazer mais do que isso, neste momento. Mas a tarefa está aí para ser feita, né? Por nós e também pelos brancos, porque já é sabido, né, por nós que somos progressistas de esquerda, que trabalhar a questão racial não é só para os negros, assim como trabalhar a questão de gênero e feminismo não é só para as mulheres, né? Então, vamos ter que continuar na batalha, né, Raquel? Perfeito. Brancos, semitas, indígenas, pardos, negros, todo mundo, né? Todo mundo vai ter que participar. A batalha é árdua. E eu acho que com esse relatório que vai ser produzido em mãos, nós temos que continuar o trabalho, né? Ampliar mais e mais essa missão, né? O relatório vai ser divulgado? Eu imagino que sim, Raquel, porque desta vez a transição é top model, né?
tá na pista. A mídia, os setores, todos os setores de imprensa estão ávidos na cobertura, né? A transição, e também tem muita gente envolvida, né? Da outra vez, eu entendo que não teve tanta visibilidade para fora, teve mais utilidade para nós que entramos no governo. No meu caso, o fato de ter feito parte da coordenação do programa de governo da transição, quando me tornei ministra, eu estava já no processo de letramento mais adiantado que os outros, né? Tá certo, tá certo. E me conte uma coisa, você é mais próxima da Eleonora Mendicucci também, né? Que, por sua Sim, vez, está no governo provisório na questão de gênero, né? sim. Vai dar para trocar figurinhas? Dá para trocar figurinhas. O que eu acho que dá para trocar pela posição que nós adquirimos em relação a valorizar essa interlocução entre feminismo, antirracismo e LGBT, né, pelo menos. Então, esse desenho a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, e também pelo fato de já sermos mais vividas, né? Tem muita coisa que a gente não precisa mais discutir muito, as coisas vão fluindo. Agora, a forma como se dão as coisas na nossa vida brasileira é de nos colocar sempre numa roda viva muito intensa e às vezes até em rota de colisão desnecessariamente, né? Eu não estou falando eu e a Eleonora, não. Da Eleonora é minha amiga. Estou falando nós, ativistas destas áreas, né? As mulheres negras historicamente tiveram que dar duro, né? Para ter as suas respostas, as suas questões respondidas, né? Pelo partido, pelo feminismo, pela sociedade como um todo, né? Uhum, E isso não mudou, então essa cultura não mudou em curto espaço de tempo, né? uhum. O Lula foi recebido como um ídolo, de alguma maneira, né? Em Sharm el-Sheikh, no Egito, né? Onde ele participou da COP 27. O que você acha que ele conseguiu com essa receptividade? Eu entendo que o Lula ele tem uma missão mundial que é o de fazer as pessoas conversarem, né? Ele Aham, consegue fazer isso a partir do seu posicionamento político e de vida, né? Ele falou, né, nesse escrito meu que você leu há pouco, Partes, ele deixou claro que a missão dele é combater a pobreza, né? É desenvolver políticas para quem precisa e finaliza. Essa é a minha missão. Vai ser assim até morrer, né? Então, ele é um cara bastante obstinado, né? Não é só dedicado, é obstinado, e uhum, conta com uma credibilidade muito grande. Então, as pessoas aplaudem fora do Brasil, né? Aplaudem por onde ele passa e tem uma expectativa muito grande dele cumprir com esse papel de fazer junções entre as coisas, né? Eu não acompanhei muito de perto o debate da COP, então eu não estou aqui com nenhuma questão assim na ponta da língua, mas eu vi de passagem aí pelos noticiários que ele cumpriu com o papel de estadista, né, na COP, que fez muitas reuniões com vários representantes de países e também movimentos sociais. uhum. Então,
ele tem esse perfil e essa capacidade, né? E nós temos que saber aproveitar disso. E aí, Raquel, eu achei a poesia. A hora que você quiser, eu posso ler, porque eu falo disso. Perfeito. Então, antes de você ler a poesia, o mundo declarou que o Brasil está de volta, né? É como se o Brasil tivesse sumido do mapa, né? E sumiu mesmo, né? Porque o presidente, que está saindo, você vê que eu não falo o nome dele, não precisa, né? Esse presidente teve uma situação que ele foi para um evento da ONU, se não me engano, e pelo fato de não ter sido vacinado, comeu pizza do lado de fora, né? Então, de fato, o Brasil não estava mesmo, né? Não estava. Não estava. Bom, vamos encerrar com esse período, com essa sua poesia. Por favor, leia. O interessante é que eu li esses dias essa poesia para um conjunto de alunos lá na Unilab. Aí o aluno perguntou assim: professora, isso é poesia? Eu falo: é poesia. Poesia não é só batatinha quando nasce, né? Espalha a rama, ou esparrama, né? Uhum. Não, a poesia é assim. O nome é Brilha uma Esperança. Em 2022, brilha a esperança. Um processo eleitoral, bons motivos para reativação das forças, recuperação dos caminhos abertos pelos 16 anos de investimento, que registraram rumos positivos para a história do Brasil. Mas há muito que recuperar, há muito o que realizar. Em 2022, brilha uma esperança. Foram 4 gestões com determinação e empenho, construindo vida com direitos para brasileiras e brasileiros. Nessa janela histórica, existiu repúdio aos efeitos perversos da invasão, da dizimação do povo indígena, da escravização dos africanos e seus descendentes, do assassinato de lideranças populares, do veto à expressão política pela ditadura militar, da fome, do racismo, do machismo e da desumanização. Na janela histórica, o cara disse que não sossegaria enquanto a fome existir. E os pobres comeram mais do que antes. O cara disse que a luz elétrica chegaria a lugares distantes e a luz brilhou para os pobres mais do que antes. O cara disse que tivesse foco para os quilombos e os quilombolas tiveram atendimento mais do que antes. Na janela histórica, o cara disse que os negros, os indígenas e os pobres entrariam nas universidades e as instituições tornaram-se inclusivas mais do que antes. O cara disse que os trabalhadores teriam onde morar e as paredes das casas se ergueram mais do que antes. O cara disse que a violência contra a mulher seria enfrentada e as mulheres foram atendidas mais do que antes. Na janela histórica, o cara disse que os negros e os indígenas deveriam ser vistos como cidadãos, e esses puderam concretizar parte de suas lutas, mais do que antes. O cara disse que o Brasil se envolveria com a África, e as distâncias foram encurtadas, mais do que antes. O cara disse que cooperação Sul-Sul seria incrementada, e os países se aproximaram mais do que antes. Na janela histórica, fome zero, luz para todos, minha casa, minha vida, Brasil quilombola, cotas nas universidades, diversidade e respeito,
Brasil Sorridente, Trabalho Doméstico Cidadão, Juventude Viva, Relação Sul-Sul e Cooperação Internacional. O cara disse que ação de governo não se faz com mágica, que política pública seria para quem precisa, que pobre necessita de atenção de governos, que movimentos sociais importam, que não, que parou, começou, muitos não quiseram ouvir, muitos não acreditaram, não somaram. Em que incidiu o que o cara disse? O alcance foi o início e meio de um caminho inclusivo. O enfoque, de um caminho inclusivo. O apoio. Eita, estou gaguejando. O alcance foi o início e meio de um caminho inclusivo. O campo de apoio político não foi forte o bastante. O enfoque dado pela esquerda não foi abrangente o suficiente. O clima nas esferas de poder foi de traição. Qual foi o rumo? Os setores conservadores se reorganizaram e guinaram à direita. As fake news tomaram os noticiários e as ruas. Foi instalada a lógica do autoritarismo. O resultado foi o golpe, o impeachment e a prisão. Convicta, a esquerda espalha a luta por direitos e justiça, e a partir dos palácios, o desmonte de boa parte do que foi construído se instala. E nós, povo, o que faremos? Extravasaremos o grito de repúdio. Faremos ecoar as nossas vozes nas ruas. Enfrentaremos o ódio, o fascismo e o atraso. Faremos alianças com setores progressistas e à esquerda. Retomaremos a construção pela vida digna e democracia. Reforçaremos a confiança na construção da luta coletiva. Em 2022, brilha uma estrela, brilha uma esperança. Lindo! Super legal, super lindo. Pois é. Nossa, me emocionou. Então, eu vou continuar aí poetando e lutando junto com você, com quem está nos ouvindo e com quem acredita na vida com qualidade, né? Nós merecemos. Perfeito. Bom, nosso programa chegou no fim, né? E você quer se despedir dos nossos ouvintes e assistentes? Sim, eu tenho sido freguesa aqui da Raquel e da Rádio Madalena. Nós temos sempre que nos fazer ouvir e usar os canais que nós temos prontos e solidariamente seguirmos, né? Então, obrigada por me ouvir. Raquel, estamos juntos, estamos juntas. Estamos juntos. Vamos seguir. Então, boa sorte, Matilde Ribeiro, e Obrigada. voltamos na semana que vem. O Observatório da Mulher volta na semana que vem. Obrigada, um abraço. Tchau.